Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Bom, pessoal, estou tentando atualizar vocês a todo instante do que está acontecendo. E o Fabinho Soldado está em Florianópolis, onde busca a negociação com o Dorival Júnior nesse momento. A questão é, houve um projeto apresentado ao treinador dentro de uma ideia de que ele não precisaria dar a resposta ainda nesta terça-feira e de que ele precisaria pensar, evidentemente, né? O Dorival é um cara que se valorizou nos últimos tempos. O Corinthians se voltou para o nome dele depois da recusa do Tite. Já gravei um vídeo aqui falando sobre os bastidores dessa recusa, da questão da saúde do Tite, tudo que se fala nos bastidores e da maneira como isso chegou ao Corinthians, que contava com o técnico Tite para esta terça-feira já iniciar o trabalho na sua quarta passagem ao clube. O Augusto Melo, inclusive, concedeu uma entrevista ao Flow Podcast, ao Igão lá, ao Igor, e conversou sobre exatamente a possibilidade muito grande do Tite ser o técnico, né? O Augusto disse que era uma obrigação moral o Corinthians tentar o Tite depois de tudo que ele construiu no clube, mesmo com as últimas recusas e tudo mais. E quando ele sinaliza positivamente, o Corinthians vai a fundo, né? E não contava com outra possibilidade senão o Tite. Estava tudo pronto, segundo o próprio presidente Augusto Melo. E estava mesmo, né? O treinamento estava marcado para de manhã, o Tite iria chegar no CT naquele momento, a assinatura do contrato, estava tudo encaminhado para ser o Tite. É que algo muito sério aconteceu que mudou toda essa perspectiva, né? E o próprio Augusto entende que não há muito o que fazer nesse momento, né? Quando ele recebeu a notícia de que houve esse problema, né? Ele deseja toda a recuperação para o Tite. O mais importante é cuidar da saúde e não tem muito o que fazer, né? Obviamente o Corinthians acata, não tinha como tomar outra medida, né? Foi uma decisão pessoal do treinador, juntamente do seu staff, juntamente da família, com uma preocupação muito grande pelo que ele sofreu na madrugada, e isso acabou implicando na desistência e, mais do que isso, na paralisação da carreira do Tite nesse momento. Então o Corinthians, que tinha todos os seus esforços voltados para o Tite, naquele momento precisa pensar em outra coisa. E aí, obviamente, né, ele foi questionado também sobre a questão do Dorival Júnior, sobre o Fabinho Soldado estar em Santa Catarina, e claro que o Augusto desconversou. Quando você não tem um técnico firmado, fichado, anunciado, assinado, né, e acho que a lição foi aprendida, né, ele não poderia falar muito mais sobre isso, né? Acho que até não mudaria muita coisa, porque a gente sabe que o Corinthians está negociando com o Dorival e sabe que o Dorival é um cara valorizado. Então, tipo assim, se o Corinthians não fechar, outro clube ali na frente vai fazer uma outra proposta, como já fizeram, como o Grêmio já fez, como o Fluminense, como o Santos, como outros clubes já tentaram o Dorival e ele não quis. Nesse momento ele topou ouvir e recebeu o Fabinho Soldado lá em Florianópolis, onde ele reside, onde ele tem casa em Jurerê Internacional, que é no norte da ilha lá. O Dorival é visto, né, costumeiramente, né, pelos locais lá, relaxando, curtindo, e é um local assim muito aprazível, viu? Conheço, posso dizer para vocês que é um lugar, um refúgio, né, um retiro lá, onde o Dorival costuma passar férias, onde ele tem residência fixa, onde ele costuma relaxar. Pois para lá foi Fabinho Soldado com a missão de contratar o Dorival Júnior, e não seria de uma hora para outra. Eu sei que essas coisas o torcedor entende como rápidas, né? Pô, me oferece 1 milhão aqui, vou correndo e tal, largo tudo. Não é assim. Não é assim. O Dorival ganha ainda um salário da CBF. O Dorival sabe que tem mercado ali na frente e sabe também que ele não foi a primeira opção. Nesse momento não, né? Porque houve um contato que não foi via diretoria lá atrás. Ele sempre negou esse contato. E houve uma negociação, uma tratativa efetiva com o técnico Tite. E só o Corinthians está indo atrás do Dorival depois da negativa do Tite. Independentemente do argumento que o Tite tem utilizado, né? No caso foi uma questão de saúde, mas como o Tite não será mais o técnico, aí agora o Corinthians se volta para Dorival. Então ele sabe que está em vantagem nessa situação. O Corinthians precisa do Dorival, tanto que foi pessoalmente buscá-lo, e ele está na dele. E ele está na dele pedindo aquilo que precisa, aquilo que ele quer, aquilo que entende como correto. Mas já falei para vocês também que o Dorival entende que pode realizar um bom trabalho no Corinthians e tem o objetivo, sim, de assumir. Então, vamos lá. Se com o Tite a situação estava próxima, no sentido de que os dois lados, as duas partes queriam até o ocorrido, né, da questão da saúde mais grave, no caso do Dorival, até onde eu sei, o Dorival sempre quis esse desafio e agora o Corinthians oferece para ele essa oportunidade.
Cara, só tem uma chance de dar errado, e é óbvio que, de novo, não vou cravar, né? Mas a única chance de dar errado é se ele já tá apalavrado, alinhado, se já se acertou com o São Paulo ou com qualquer outro time. Porque senão. E a outra situação é ele querer ficar em casa, e não me parece ser o caso, porque se ele permitiu com que o Fabinho fosse lá apresentar o projeto, é porque ele quer ouvir. E se ele quer ouvir, até onde eu sei, ele quer trabalhar, então me parece muito claro que ele quer. Ele querendo, aí, gente, aí é questão de botar na ponta do lápis, falar com a patroa lá, dizendo, e aí, dá para você se vale refeição aqui a mais, aqui tudo mais, ou a gente tira, a gente corta. Posso pegar aqui até o final do ano, depois a gente tira umas férias na Europa e tal. Então, assim, é uma questão burocrática agora. O Fabinho está aguardando esse retorno e o Corinthians tem um jogo quinta-feira importante pela Sul-Americana, que é contra o saco de pancadas do grupo, mas se não vencer, assim, compromete demais a classificação, porque só o primeiro passa. O Corinthians tem apenas um ponto conquistado, né, em 2 jogos, né, no caso. O Huracan tem 6, é o líder. O América de Cali é o vice, tem 4. E o Corinthians tem 1. Então o Corinthians, se não vencer o Racing jogando em casa na quinta-feira, por exemplo, empata, vai a 2 pontos, ele pode ficar muito distante do Huracan. Caso o Huracan vença o América de Cali, por exemplo, vai a 9. E aí fica muito difícil buscar, né? Ainda mais porque o Corinthians tem 2 jogos fora de casa nessa reta final, né? Os 2 últimos jogos são fora de casa contra o Huracan e o Racing do Uruguai, mas ele também vai ter 3 em casa agora, né? O Racing do Uruguai, o América de Cali e... Não, esses 2, né? 2 dentro e depois 2 fora. Então ele tem que fazer campanha nesses jogos em casa, porque ele já tropeçou recentemente contra o próprio Huracan em casa na estreia, né? E depois acabou... no jogo contra o América de Cali, beliscando o empate, vocês lembram, né? Saiu atrás e buscou um empate no final. É uma Sul-Americana que ainda existe, né? Ela ainda vive, mas precisa fazer o resultado. E quem será o técnico? Bom, eu acho muito difícil que, mesmo confirmando nessa quarta-feira um treinador, seja o Dorival Júnior, que o Dorival treine o Corinthians na quinta-feira. Ele pode estar na Neoquímica Arena, ele pode estar lá presente, ele pode acompanhar o time no vestiário, mas imagino eu que Orlando Ribeiro, mais uma vez, seja o comandante. Só tinha um problema, né? Ele tem a licença Pro da CBF, ele é o técnico do Sub-20, mas ele não tinha uma homologação da Conmebol para poder ser o treinador. O Corinthians conseguiu, através dessa licença Pro que ele tem na CBF, homologar essa autorização para que ele pudesse comandar o time nessa quinta-feira. Então, o Orlando Ribeiro, aparentemente, até pelos treinamentos da semana, pelo planejamento, por ter comandado o time diante do esporte, ele vai ser o técnico. E não me parece que o clube esteja preocupado na medida em que o Racing do Uruguai é um time mais fragilizado. E o Corinthians sabe o que fazer. Pegou o Sport, mesmo com dificuldades ganhou o jogo, e que o Corinthians consiga um bom resultado, independentemente de quem seja o técnico nesta quinta. Agora, no final de semana, é o Flamengo e é o Campeonato Brasileiro. Aí, meu amigo, aí não dá para continuar o Orlando Ribeiro, né? Vamos combinar, mesmo que ele tenha resultados positivos. Porque aí você começa a flertar com o perigo. Você não tem um comandante, você não coloca na cabeça dos jogadores que você tem comando, que você contratou um novo técnico, que está começando um novo trabalho, você simplesmente entrega, né? Entrega para Deus, né? Tipo assim, vamos ver o que vai acontecer. E não pode ser, não pode ser. Por mais competência que o Orlando possa ter, tá? E eu acompanhei ele desde o Sub-20 do São Paulo, acho que ele trabalhou no Santos também. É um cara que acompanha muito categoria de base, que está tendo uma oportunidade de ouro, que vai querer aproveitar da melhor forma possível, mas o Corinthians, que é esse transatlântico, ele precisa de um comandante. E eu entendo as circunstâncias de que já era para esse comandante estar aqui, já era para ser o maior de todos da história do clube, que é o Tite, mas infelizmente por questões assim extraordinárias, além do ordinário, né, não foi possível. Então o clube se volta agora para o Dorival. E realmente não tem um acerto, um desfecho agora nesse momento. Assim que acertar eu venho aqui falar para vocês. Mas demora. Pode ser que seja nessa quarta-feira, pode ser que o Dorival responda até a quinta, até o final da semana. Mas eu acho que o Corinthians está esperando para que ele responda positivamente ou negativamente até essa quarta. Porque aí também o Corinthians tem que seguir a sua vida, né? E aí eu confesso para vocês que eu não faço ideia do que o Corinthians pretende fazer caso o Dorival não feche. Não existe outro plano nesse momento, outra ficha, outra aposta, outra possibilidade. Agora é Dorival Júnior. Ele vai ter que aceitar. Eu quero saber se você concorda ou se você tem alguma solução mirabolante aí para passar para o Fabinho Soldado, para o Augusto Melo, de alguém que eles possam buscar chegar, treinar e dar jeito no time. É muito difícil, né? Porque assim,
A exigência é muito rápida e o Dorival, ele é importante porque ele tá acompanhando o Corinthians. Ele era técnico da seleção até pouco tempo atrás, então ele estava monitorando todos os jogadores, todo o futebol brasileiro, ele estava com tempo para assistir jogos e agora mais ainda, porque ele está desempregado. Então assim, ele está acompanhando, ele está por dentro, ele sabe o que precisa fazer. Então ele chega e já posiciona, e já, tipo assim, imediatamente, ó, contra o Racing ou contra o Flamengo vai ser esse time aqui, papapá. E, cara, em uma meia dúzia de treinos aí eu acho que ele coloca a cara dele e a gente vai poder ver o trabalho dele acontecer. Precisa fechar. Então, essa quarta-feira a gente pode ter novidades. Eu volto aqui a qualquer momento. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!